Olá, alunos da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Esse momento é o nosso, do nível 2. A nossa aula de hoje, nós teremos aí um aulão de revisão com exercício. Nós falaremos sobre transitividade verbal, objeto direto e indireto e falaremos também de predicativo do sujeito. Faremos aí uma revisão geral e alguns exercícios. Bora lá? Então vamos. Para começar, nós começaremos aí pela transitividade verbal. Estão lembrados do que é? Bora ver? Ó, a transitividade verbal indica a relação entre os verbos transitivo e os seus complementos. Isso porque sozinho o verbo transitivo não tem sentido completo. O que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. Como é que isso acontece? Vamos ver aqui os exemplos, ó. Nós temos aí verbo transitivo direto, temos também verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. Mas temos também os verbos que são intransitivos. Vamos ver? Olha só. O transitivo direto, ó, os alunos fizeram a tarefa. Ó, qual que é o nosso verbo? Fizeram. Quem faz, faz alguma coisa, ou seja, eu não preciso aqui de uma preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Mais um exemplo, eu comprei bolo. Qual que é o meu verbo? Comprei. Quem compra, compra alguma coisa, não é mesmo? Olha só, mais uma vez um verbo transitivo direto. VTD é a sigla que utilizamos. E agora, o verbo transitivo direto e indireto. Ó, expus minhas dificuldades ao professor. Quem expõe, expõe algo a alguém. Vamos ver? Expus, eu expus o quê? Minhas dificuldades. A quem? Ao professor. Olha aqui eu tenho uma preposição. Então, nesse caso eu tenho um objeto indireto, aqui eu tenho um objeto direto e aqui eu tenho verbo transitivo direto e indireto, certo? E o transitivo indireto? Vamos ver como funciona. Ó, eu gosto de natação. Olha, agora apareceu aí uma preposição. Quem gosta, o nosso verbo gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa. Ou seja, eu vou precisar aqui de uma preposição. Logo, eu tenho um verbo transitivo indireto, certo? Um VTI. Agora vamos aqui a um exercício. Nós vamos aqui classificar os verbos quanto à transitividade deles. Como fica isso? A gente vai analisar as frases e verificar se é transitivo direto ou indireto, ou transitivo direto e indireto. Vamos lá. A primeira frase, eu escutei algo. Quem escuta, escuta alguma coisa. Então, nós temos aqui um verbo transitivo. Ele é transitivo direto ou indireto? Bom, aqui eu não tenho um bloqueio, eu não tenho uma preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, certo? A letra B. Pais lamentam o descaso com a educação. Olha bem, aqui eu tenho os pais lamentando. Esse verbo, dependendo do contexto, ele poderia aí até trazer
um verbo que não precisasse de complemento, mas daqui eu estou falando que os pais estão lamentando. Lamentam o quê? Com o quê? Vejam bem, eles estão lamentando o descaso, que é o meu objeto direto, com a educação, o meu objeto indireto, trazendo aí uma preposição. Então, o lamentam aqui vai ser aqui um verbo transitivo direto e indireto. Certo? Continuando. Letra C. Preciso de carona. Bom, qual é o verbo da nossa frase? Preciso. E quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, o verbo precisa de preposição. Logo, nós temos aqui, eu preciso de quê? De carona. Então, eu tenho verbo transitivo indireto. Agora a letra D. Agradeço a todos a presença. Vejam bem, qual que é o meu verbo aqui? Agradeço. Quem agradece? Agradece alguma coisa a alguém, certo? Ó, agradeço a todos, temos aqui uma preposição. A presença, temos aqui um artigo. Ou seja, temos aqui um verbo transitivo direto e indireto. Ok? Tá dando certo aí também? Agora a última. Ao filho, o pai chamou. Ao filho, o pai chamou. Cadê o meu verbo dessa frase? Isso mesmo. Chamou. Quem chama, chama alguém, certo? E o pai chamou a quem? Ao filho. Olha aqui a minha preposição, bem aqui. Sim, então nós temos um verbo transitivo indireto. Certo? Deu certo aí? Então vamos continuar? Olha só. A próxima retomada vai ser sobre o objeto direto e o objeto indireto mais especificamente. Vamos lembrar aqui a definição. Vejam bem, objeto direto é o complemento que se liga ao verbo transitivo sem o auxílio da preposição. Olha os exemplos. Eu leio livros. Qual que é o verbo da nossa frase? Leio. Quem lê, lê alguma coisa. E eu tenho aqui o meu objeto, que é os livros. Logo, eu tenho um objeto direto. Marina comprou um livro. Mais uma vez, quem compra, compra alguma coisa, certo? Nessa vez, eu não utilizei uma preposição, então, um livro é o objeto direto aqui do verbo. E o objeto indireto? Por que esse nome indireto? Vamos ver a definição? Ó, o objeto indireto é o complemento que se liga ao verbo transitivo através de preposição obrigatória. Olha os exemplos. Irei à escola hoje. Vejam bem, cadê o meu verbo? Irei. E a preposição? Tá bem aqui, ó. A crase é o verbo, a preposição a mais o artigo definido a contraídos. Irei à escola hoje. Logo, eu tenho um objeto indireto, a escola. Agora, nós acreditamos em milagres. Qual que é o verbo? Acreditamos. Quem acredita, acredita em alguma coisa, certo? Tá aí, ó, a nossa preposição. E logo temos outro objeto indireto, os milagres. E agora, quando o objeto é direto e indireto? Quando temos objeto direto e indireto em uma oração? Vejam bem. É quando o verbo tem dois tipos de complemento verbal.
um que pede a preposição e outro que não necessita dela. Vamos ver como fica isso? Olha só, a diretora perguntou ao aluno o seu nome. Lembrando aqui, olha o nosso verbo, perguntou. Quem pergunta, pergunta algo a alguém, não é mesmo? Então, logo eu tenho dois objetos. Eu tenho o aluno e o seu nome. Temos, então, um objeto direto e indireto. Outro exemplo, eu vendi minha blusa à minha prima. O meu verbo, vendi. Quem vende, vende algo a alguém, não é mesmo? Eu vendi minha blusa aqui. Eu tenho um objeto aqui e o objeto aqui. Objeto direto e objeto indireto, certo? E agora, para exercitar os objetos diretos e objetos indiretos, nós temos aqui um exercício. Vejam bem. Sorvete Que Bom decora sua cozinha e dá nome às latas. Olha só, os termos destacados que eu tenho aqui, tá dando para ver que está em negrito. Os termos destacados são, respectivamente, nós temos aqui, ó, nomes, as latas. São os termos destacados. Agora, a gente vai analisar que eles são respectivamente, vamos ver. Letra A é um sujeito. Ó, Sorvete Que Bom decora sua cozinha. Quem decora sua cozinha? Sorvete Que Bom. Então, sim, ele é o nosso sujeito, não é mesmo? E depois, nome às latas. Dá nome às latas. Eu tenho aqui outro verbo. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, nós temos objeto direto e indireto. Vejam bem, quem dá alguma coisa a alguém. Dá nome, aqui eu não tenho uma preposição. Já aqui eu tenho uma preposição, as latas. Então, logo eu tenho um sujeito, tenho um objeto direto, nome, e latas, um objeto indireto. Já achamos a nossa resposta? Vamos ver? Isso mesmo, certo? Agora a gente já passa aí para o próximo conteúdo que estamos revisando. Vamos revisar aí o predicativo do sujeito. Bora lá? Olha essa frase. Ela é guerreira. Bom, quem é guerreira? Ela. Ela é o quê? Guerreira. Bom, eu estou trazendo aí uma característica a ela. Sim, isso mesmo. Eu trago uma característica. Vamos ver aí do que se trata o predicativo do sujeito. Ó, o predicativo do sujeito é um termo que caracteriza o sujeito da oração, estando ligado a este por meio de alguns verbos que indicam estado permanente ou transitório. Vamos ver mais? Olha só, e a gente vai ligar aí esse predicativo através de um verbo de ligação. E quais são os principais verbos de ligação? Você está lembrado? Vamos ver. Eu tenho ser, estar, permanecer, ficar, tornar, andar, parecer, continuar, virar, viver. Vejam bem, todos esses verbos, eles vão me auxiliar na construção de uma frase quando eu quero ligar o meu sujeito a uma característica dele. Vamos ver lá? Olha só, eles têm a função de ligar o sujeito às suas características. E essas características são as chamadas predicativos do sujeito. Vamos ver a frase. Algumas frases, ó. Débora estava exausta no fim do dia.
Quem estava exausta no fim do dia? A Débora. Nós temos aqui o meu sujeito. E estava é o meu verbo que vai ligar o sujeito à característica de como ela estava. Perceberam? Então, aqui está o predicativo do meu sujeito. Olha esse outro, ó. Joana permanece na empresa, ou seja, ela continua. O verbo de ligação também vai trazer essa ideia, né, de continuidade. Então, o permanecer, ela permanece na empresa. Olha esse outro exemplo. Sebastião é muito esforçado. Quem é muito esforçado? O Sebastião. E olha o nosso verbo aqui, ó, o verbo ser, ligando o Sebastião ao predicativo do sujeito, a característica dele. Perceberam? Ó, eles se tornaram amigos. Quem se tornaram amigos? Eles. Olha só. Então, tornar também dá uma ideia aí de mudança. Antes não eram, agora se tornaram amigos. E agora a gente vai exercitar sobre o predicativo do sujeito. Vamos lá? Olha o que está pedindo a minha questão. Identifique os predicativos do sujeito das frases. Vejam bem. A letra A, Nívia ficou irritada. Qual que é o verbo da minha frase? Ficou. Esse é o nosso verbo de ligação. E como ela ficou? Irritada. Esse é o nosso predicativo, que é a característica do sujeito, certo? Letra B. É linda a minha vida. Bom, quem é linda? A minha vida, certo? Então, cadê aí a característica da minha vida? Linda. E o verbo, mesmo que vindo antes do sujeito, vai trazer aí uma ligação, certo? A letra C, a humanidade continua irresponsável. Vamos verificar. Quem continua irresponsável? A humanidade. Eu tenho meu sujeito. E aqui eu tenho meu verbo. E como que a humanidade está? Irresponsável. Esse, então, é o meu predicativo do meu sujeito. E letra D, ele parecia um animal. Parecer, sim, parecer também é um verbo de ligação. Então, com o que ele parecia? Um animal. Esse é o predicativo do meu sujeito. Nós vimos então hoje sobre transitividade verbal, revisamos, né? Aulão de revisão. Vimos transitividade verbal, vimos objeto direto, objeto indireto e também objeto direto e indireto e finalizamos aí com os predicativos do sujeito. E esse foi o nosso aulão de revisão com exercícios. Eu desejo bons estudos para vocês. Até a próxima aula!